Olá, meus amigos e minhas amigas. Dentre os assuntos que abordaremos no vídeo de hoje, iniciamos falando sobre os últimos ataques que atingiram a Ucrânia. Esses ataques se estenderam por boa parte do território ucraniano. Pelo menos 7 pessoas perderam a vida e outras 43 ficaram feridas. Drones e artilharia russa atingiram os oblastes de Dnipropetrovsk e Donetsk, o que resultou na morte de um adolescente de 15 anos e ferimentos em outros 2 de 13 anos. Segundo o exército ucraniano, nas últimas 24 horas ocorreram 120 confrontos entre as forças de Moscou e Kiev. A Rússia intensificou os ataques com bombas aéreas guiadas, mísseis e investidas terrestres contra posições estratégicas ucranianas. Por outro lado, as forças de defesa de Kiev conseguiram atingir pontos de controle e sistemas de artilharia russos. Isso ocorre em um contexto em que a OTAN termina sua cúpula em Washington com a presença ativa de Zelensky, que, como sabemos, mesmo desejando muito, ainda não é Estado-membro da Aliança Transatlântica. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tem feito um apelo constante para o fim das restrições ao uso de armamento americano dentro do território da Ucrânia. Durante a cimeira da OTAN, mesmo agradecendo o apoio militar dos aliados, ele insistiu que a ajuda precisa chegar rapidamente e que as restrições sobre o uso de armas americanas contra alvos russos dentro do território russo precisam ser totalmente levantadas. Mas se alguns esperavam uma grande surpresa em relação a um possível convite de adesão ucraniano, ele não veio. Isso ficou claro quando afirmaram que, embora o caminho da Ucrânia para adesão seja irreversível, isso só será possível quando a guerra com a Rússia terminar. E ao que tudo parece, isso pode demorar bastante. E entre as exigências de Moscou para um cessar-fogo está justamente a renúncia da Ucrânia de fazer parte da aliança. Mudando um pouco de assunto, a Assembleia Geral das Nações Unidas ontem, quinta-feira, adotou uma resolução exigindo que a Rússia retire urgentemente suas forças militares e pessoal da maior usina nuclear da Europa e devolva imediatamente a instalação à Ucrânia. Essa resolução também reitera a demanda da Assembleia para que a Rússia cesse imediatamente sua agressão contra a Ucrânia e retire todas as tropas, afirmando o compromisso da ONU com a soberania, independência, unidade e integridade territorial da Ucrânia. A resolução foi aprovada com 99 votos a favor, 9 contra e 60 abstenções. Além de 25 países que simplesmente não votaram. Entre os que se opuseram à resolução, nós encontramos Rússia, Belarus, Cuba, Eritreia, Mali, Nicarágua, Síria, Burundi e Coreia do Norte. Já a China, a Índia, a África do Sul e muitos países do Oriente Médio optaram por se abster. A resolução expressa grave preocupação com a situação precária de segurança nuclear da usina de Zaporizhzhia. Ela afirma que devolver a usina ao controle total da Ucrânia garantirá sua segurança e permitirá que a Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, conduza salvaguardas de maneira segura e eficaz. A AIEA tem demonstrado grande alarme sobre os cortes de eletricidade em Zaporizhzhia, essenciais para a operação da planta, e também sobre problemas de abastecimento. Sem atribuir culpa a ninguém, o diretor-geral da IEA, Rafael Mariano Grossi, informou ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que sua agência confirmou 3 ataques contra Zaporizhzhia desde 7 de abril. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia têm se acusado mutuamente de atacar a usina, e essas acusações continuaram na quinta-feira. O embaixador da Ucrânia na ONU, Sergiy Kyslytsya, que introduziu a resolução, afirmou que a Rússia continua a violar princípios-chave de segurança nuclear e continua a atacar a planta. Ele relembrou as consequências desastrosas do acidente nuclear de Chernobyl em 1986 e alertou que um possível acidente em Zaporizhzhia, deliberadamente transformado em um componente-chave da estratégia militar da Rússia, poderia ser ainda mais catastrófico. Kyslytsya advertiu o seguinte: se simplesmente cruzarmos os braços, essa sorte não durará para sempre e o incidente será inevitável. Ele destacou que a segurança nuclear depende da nossa capacidade de adotar uma postura firme e comum sobre a inadmissibilidade da ocupação e militarização contínua da usina de Zaporizhzhia. Por outro lado, o vice-embaixador da Rússia na ONU, Dmitry Polyansky, acusou a Ucrânia e seus apoiadores ocidentais de tentar obter a bênção da Assembleia Geral para o resultado da Conferência de Paz da Ucrânia, realizada no mês passado na Suíça, e de introduzir elementos políticos sorrateiramente. Segundo ele, o único perigo para as instalações nucleares na Ucrânia atualmente vem dos ataques regulares e imprudentes de Kiev,
contra as aborígenes e sua infraestrutura relacionada. Bom, gente, não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos, no contexto da cúpula da OTAN, se comprometeram a instalar mísseis de longo alcance na Alemanha. É importante chamar a atenção para o fato de que já começa a surgir uma crescente oposição contra essa situação, com vozes vindo de diferentes espectros políticos, tanto da esquerda quanto da direita alemã. Parece que essa posição mais diretamente ofensiva não é uma opção que agrada os alemães. Mas isso não interrompe os esforços alemães em prol da ajuda aos ucranianos. De acordo com a revista Spiegel, as Forças Armadas da Alemanha estão em negociações para encomendar cerca de 100 veículos blindados Boxer da contratada de defesa franco-alemã KNDS e destinados ao uso na Ucrânia. Vale lembrar que essas informações foram divulgadas pela Spiegel sem especificar suas fontes. O primeiro lote, composto por 80 veículos, provavelmente custará mais de 2 bilhões de euros, financiados pelo Fundo Especial de 100 bilhões de euros, criado pelo Ministério da Defesa alemão após o início do conflito em fevereiro de 2022. Embora um porta-voz da KNDS tenha afirmado que ainda não há contrato firmado e se recusado a comentar mais detalhes, a expectativa é que esses veículos incluam 50 obuseiros autopropulsados RCH-155. A decisão sobre o pedido de 100 veículos Boxer deverá ser votada pelo parlamento alemão durante o quarto trimestre desse ano. Ao ser questionado, o Ministério da Defesa alemão confirmou que enviou um convite para licitação à KNDS para os modelos Boxer e RCH-155, mas preferiu não comentar sobre um possível acordo específico. É importante destacar que os veículos Boxer com suas 8 rodas são mais ágeis que os tanques com esteiras, o que acaba oferecendo, claro, maior mobilidade em campo. Essas conversas ocorrem após a recente encomenda da Alemanha de 105 tanques Leopard 2A8, também fabricado pela KNDS por 2,9 bilhões de euros, confirmada pelo Ministério da Defesa na última quinta-feira. O impacto dessa transação vai além da própria Alemanha, pois faz parte de uma possível encomenda quadro de mais de 300 Boxers, que poderiam ser aproveitados pelo Reino Unido e outros países membros da OTAN no futuro. Bom, gente, não sei vocês, mas eu fiz questão de assistir todo o discurso à coletiva de imprensa de Biden na OTAN ontem. E se comparado à sua atuação no debate com Trump, até que o presidente estava bem. Cometeu alguns deslizes, como falar sobre a Austrália por 2 vezes e citar Trump como se fosse sua vice-presidente Kamala Harris. Dos deslizes, um chamou a atenção e ganhou destaque. Isso mesmo, imagina você apresentar alguém com grande pompa e trocar o nome da pessoa. Isso é grave. Mas imagine trocar pelo nome do adversário dessa pessoa. Pois Biden fez isso. Cometeu esse deslize e apresentou o líder ucraniano Volodymyr Zelensky como presidente Putin. Isso é claro, antes de se corrigir. Esse momento virou destaque na mídia russa, onde comentaristas frequentemente retratam Biden, de 81 anos, como um homem senil, em contraste com Putin, de 71 anos, descrito como um gênio estratégico. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, ironizou a situação, dizendo que Biden é um candidato pró-russo controlado pelo Kremlin. O comentário foi feito após Biden ter misturado os nomes do seu rival republicano Donald Trump com o da vice-presidente Kamala Harris, algo que também recebeu atenção na mídia russa. Olga Skabeyeva, uma comentarista pró-Kremlin, compartilhou o vídeo do erro de Biden nas redes sociais com emojis rindo e escreveu: "O show de Joe continua". Esse episódio acontece em um momento em que Biden enfrenta pressão de alguns democratas para desistir de sua candidatura à reeleição. No entanto, ele insiste que vai permanecer na disputa e que é o mais capacitado para vencer Trump nas eleições de novembro. Inclusive, ao ser questionado ontem por uma jornalista sobre o porquê não cumpre sua promessa de campanha de que seria um governo de transição para um candidato jovem, afirmou que as coisas se complicaram e, devido aos seus excepcionais resultados durante o seu governo, ele era a única pessoa capaz de evitar um retrocesso. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, comentou que os erros de Biden foram amplamente notados e que, embora fossem deslizes de língua, suas declarações desrespeitosas sobre Putin são inaceitáveis. A questão dos lapsos de Biden dominou a cobertura da mídia russa, com Sergei Markov, um ex-conselheiro do Kremlin, dizendo que qualquer um pode cometer erros, mas que Biden parece fazer isso todos os dias devido ao seu retardo. Maria Zakharova aproveitou o erro de Biden para criticar as alegações dos Estados Unidos de interferência russa em suas eleições
ironizando que Biden seria um candidato pró-russo controlado pelo Kremlin. Em um briefing oficial, Zakharov acusou o Estado profundo dos Estados Unidos e a mídia de encobrir a real condição de Biden, questionando se ele realmente está ciente dos documentos que assina, especialmente em relação aos cheques bilionários destinados à Ucrânia. Comentadores de política externa na Rússia apontam que os deslizes de Biden são uma prova de seu declínio mental, levantando preocupações sobre a liderança da maior potência militar do mundo. Putin afirmou que o resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos provavelmente não mudará nada para a Rússia, mas mostrou interesse nas ideias de Trump para encerrar o conflito, acreditando na sinceridade dele sobre o fim da guerra, embora não saiba como ele pretende fazer isso caso seja eleito. Claro, gente, que como não somos inocentes, independente de nossa posição política, nossa agenda, seja de pacifista, neutralista, pró-Rússia ou pró-OTAN, a mídia e a diplomacia russa não está fazendo simplesmente uma troça, uma brincadeira em relação aos deslizes de Biden. Isso faz parte da chamada guerra híbrida e tem método e articulação milimetricamente pensada. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.